vamos começar agora a aula de perspectiva, tá? Desenho em perspectiva, tá bom? Bom, a ideia da perspectiva é que você consiga representar no plano, né, no nosso caso papel, um desenho com informação das 3 dimensões. Tá? Então está até exemplificado aqui. Se eu considerar que isso é a frente, num papel, num plano, eu tenho informação de largura, altura e profundidade. Existem diversos tipos de perspectivas. Como a introdução aqui, nós vamos primeiro falar aqui da perspectiva cônica, né? A cônica ela se divide em 3 situações, com 1 ponto de fuga, 2 pontos de fuga e 3 pontos de fuga. Com um ponto de fuga, basicamente, eu tenho num plano aqui escolhido, eu tenho largura e altura, uma largura e uma altura em verdadeira grandeza, tá? E depois todas as linhas de profundidade convergem para um ponto e naturalmente eu vou ter uma distorção, né, de todas as outras medidas, tá certo? Tanto de altura, quanto de largura, quanto de profundidade. O jogo com esse ponto de fuga faz com que o sólido fique mais ou menos deformado. Então, se eu distanciar mais o sólido do ponto de fuga, ele fica menos deformado, né? Então, como exemplo, né, essas alturas vão ser mais parecidas se o sólido estiver mais longe do ponto de fuga, estiver mais próximo, distorce mais. A parte do sólido que eu quero mostrar também é influenciada pelo ponto de fuga. Se eu tivesse pegado esse ponto de fuga e colocado aqui, por exemplo, eu estaria mostrando o lado esquerdo do sólido e a parte superior. Poderia colocar o ponto de fuga aqui para mostrar a parte inferior e o lado esquerdo, e assim por diante. Com 2 pontos de fuga, que é esse caso aqui, eu faço todas as linhas de profundidade e de largura convergirem para esses pontos de fuga, tá? Como consequência, eu vou ter uma única medida que eu escolho, vamos dizer essa altura aqui, ó, que está oculta, tá? Em verdadeira grandeza, no tamanho real, e todas as outras medidas sofrem alteração, tá? E o último caso aqui, 3 pontos de fuga, tá? Onde eu faço todas as linhas de altura, largura e profundidade convergirem para pontos de fuga. Essas perspectivas são muito utilizadas, né, em desenho de apresentação, publicidade, marketing, tá certo? Mas nós não vamos tratar delas aqui em desenho técnico. Em arquitetura também se utiliza muito, ela é muito útil quando você quer destacar uma parte do objeto. Então, o jogo com a posição dos pontos de fuga faz com que eu consiga destacar uma parte mais que outra. Então, em animação ela também é muito utilizada. E é uma perspectiva que é mais próxima da nossa visualização, né? Quando eu estou na estrada, eu vejo a estrada, ela converge, né, praticamente para um ponto, não. Uma reta longa, por exemplo, tá? Um trecho longo da estrada, tá? Então a perspectiva cônica ela é mais parecida com a forma como a gente enxerga. Entretanto, para a gente aqui em desenho técnico, nós vamos dar prioridade para perspectivas que não alteram essa forma do objeto, tá? O primeiro caso aqui são as perspectivas axonométricas, tá? Onde eu tenho esse termo axonométrica tem a ver com os eixos, tá certo? Então eu defino a posição para os eixos e todas as linhas naquela direção são paralelas. Então, por exemplo, aqui eu tenho um eixo de altura, todas as linhas de altura vão ser paralelas a esse eixo. E o fato de ser trimétrica é porque os ângulos entre os eixos são diferentes. Então eu tenho 3 eixos, né? O eixo onde eu represento as larguras, o eixo onde eu represento as alturas e o eixo onde eu represento as profundidades. Tá certo? E o ângulo entre esses eixos aqui, os 3 ângulos são diferentes, por isso que ela é chamada uma perspectiva trimétrica. Essas perspectivas também são chamadas de paralela, né? Perspectiva paralela justamente por causa do paralelismo, né? Em relação a todas as linhas em cada direção. Tem o caso aqui da dimétrica, né? Onde eu tenho este ângulo, por exemplo, e esse ângulo igual e esse outro ângulo diferente, tá? E finalmente aqui a isométrica, que é uma das perspectivas que nós vamos utilizar no nosso curso, onde eu tenho todos os ângulos entre eixos iguais. Então aqui é 120, 120, 120. Esse é o tipo de perspectiva que a gente vai utilizar aqui no nosso curso, tá? Essa questão de usar dimétrica ou trimétrica depende de como a gente quer destacar alguma parte do objeto, tá? Então você joga com esses ângulos para destacar alguma coisa do objeto. Observem que essas perspectivas, elas são perspectivas com 3 pontos de fuga, né?
quando eu coloco os pontos de fuga no infinito, né? Então, se eu voltar um pouquinho aqui, quanto mais próximo esses pontos de fuga estiverem do objeto, eu vou ter uma deformação maior. E quanto mais distante, menor. No infinito, essas linhas todas vão ser paralelas. Então, eu tenho uma perspectiva paralela, né? Ou uma perspectiva axonométrica, tá bom? E, naturalmente, aí a posição dos pontos de fuga é que vai falar se ela é dimétrica, trimétrica ou isométrica. Bom, outro tipo de perspectiva que a gente vai tratar aqui é a chamada perspectiva cavaleira ou militar, tá certo? É uma perspectiva onde eu vou ter o plano da frente do objeto, né, paralelo ao observador, tá certo? Então eu tenho sempre esses dois eixos aqui, um na horizontal, o outro na vertical, e eu tenho um eixo aqui, ó, de profundidade com uma inclinação com a horizontal, tá certo? Isso aqui é um desenho em perspectiva cavaleira, onde eu tenho esse ângulo aqui, ó, igual a 45 graus. Ela traz uma distorção, vamos dizer assim, visual para o objeto, que a profundidade fica exagerada, né? Visualmente exagerada, tá certo? Então, por exemplo, isso aqui é o desenho de um cubo em perspectiva isométrica com ângulo de 45 graus. Então, visualmente, a profundidade parece maior do que a altura e largura, mas é um cubo. Para compensar esse exagero visual na profundidade, nós vamos reduzir a medida da profundidade na hora de desenhar, tá? E essa redução depende do ângulo que a gente vai utilizar. Se eu utilizar um ângulo de 45 graus, eu vou reduzir a metade. Se eu utilizar um ângulo de 30 graus, eu reduzo em 1/3 a profundidade original. E se eu usar um ângulo de 60 graus, eu reduzo em 2/3 a profundidade original. Só para a gente ter um resumo dessa questão dos ângulos, né? Ó, um cubo em perspectiva cavaleira com ângulo de 30 graus. Quando eu reduzo em 1/3, ele parece muito mais um cubo, né? Com a redução, quando eu comparo com a situação original sem a redução. 45 graus, vou reduzir a metade, está destacado aqui em vermelho, porque é o tipo de perspectiva que a gente vai adotar no nosso curso. Nós vamos utilizar sempre perspectiva cavaleira com 45 graus. Tá? Então, eu já tinha falado para vocês que a gente vai usar isométrica. E também agora estou falando da cavaleira com 45 graus. Tá? Então são as duas perspectivas que a gente vai exercitar aqui no curso. A isométrica e a cavaleira com ângulo de 45 graus. Tá? E esse último caso é uma perspectiva, um cubo, né? Todos os casos aqui são cubos, desenhado em perspectiva cavaleira com ângulo de 60 graus. Aqui quando eu reduzo em 2/3. Então ela parece muito mais um cubo com a redução quando eu comparo com a situação inicial do cubo sem redução. Nós vamos começar desenhando a perspectiva isométrica, tá? Eu optei por utilizar o mesmo sólido que nós vimos ali nos slides. Primeiro pela simplicidade, mas também porque o primeiro exercício que vocês vão fazer é parecido com esse sólido. E também porque vocês viram esse sólido em várias perspectivas. Então agora a gente vai basicamente pensar na questão da posição de eixos e essas coisas, tá bom? Bom, primeira coisa importante é o seguinte, perspectiva isométrica, então nós temos aqui 3 ângulos iguais, né, entre os eixos de cada direção, mas eu posso utilizar também a projeção desses eixos, né, então a projeção desse eixo para cá, a projeção desse eixo para cá é uma coisa assim. Eu continuo desenhando em perspectiva isométrica, tá certo? Só que com a posição dos eixos um pouquinho diferente. Vocês podem escolher qualquer vértice para colocar a origem do sistema. Mas, de modo geral, quando eu utilizo essa forma de apresentar os eixos, eu coloco no encontro de arestas que estão ocultas aqui. Tem um vértice aqui embaixo, na base do sólido, nesse canto. Eu utilizo essa. E quando eu quero colocar a origem nesse vértice aqui, eu utilizo esse. Mas é uma opção de cada um, pode colocar em qualquer vértice. Vocês vão começar a exercitar e vão se acostumar com isso e vão ver como é que vocês querem trabalhar, tá bom? Então, o ponto de partida é a construção. Eu vou adotar o eixo nesse formato, tá certo? Colocando no vértice que está aqui oculto, tá? Então, primeira coisa, a construção dos eixos. Se eu observar aqui, né? Se eu traçar uma linha aqui, auxiliar, eu vou ver que eu tenho aqui, ó, 90 graus e 30 graus. 30 graus é o ângulo, é esse ângulo do esquadro, né? Então é basicamente assim que eu vou construir o sistema de eixos. Eu vou
inicialmente ter uma linha vertical, né? O eixo das alturas, tá certo? E a partir dessa vertical do eixo das alturas, eu vou fazer 30 graus com a horizontal aqui para construir um eixo para esse lado e 30 graus o eixo para o outro lado, tá? Eu posso colocar aqui, né? Pensar numa coisa assim, ó. 30 graus para cá. Aí eu vou rebater o esquadro, tá certo? Então eu vou rebater o esquadro. Vou fazer a base aqui pra gente. Vou rebater o esquadro, tá certo? E faço 30 graus aqui, tá bom? Naturalmente eu posso também fazer a base aqui, tá certo? E trabalhar com o esquadro assim, rebatido aqui. E depois rebato, faço nessa posição, tá certo? Bom, muito bem, ok. Então, se esse vértice que está oculto aqui é o vértice que eu vou colocar nessa posição, eu vou ter essa linha aqui indicando profundidades e essa linha indicando larguras. Profundidade eu tenho 3 e 3, e largura eu tenho uma largura constante igual a 4. Então eu vou medir aqui, né? 3 e 3, tá? Três e 3 e 4 na largura. Tá bom? Aí a partir daqui eu vou traçar linhas auxiliares. Rebater o esquadro, né? Outra direção. Certo? Bom, nessas intersecções eu vou traçar linhas verticais, que são linhas que eu vou utilizar para construir as alturas. Observem, todas essas linhas são auxiliares, né? Então eu estou construindo elas em lapiseira 0,3 ou 0,5. Agora eu vou marcar as alturas, as medidas de altura, 2,5 e 2, né? 2,5, tá certo? E aqui eu tenho 2,5 mais 2, 4,5. Vou marcar aqui 4,5. Certo? Aí vou traçar, né? Como a gente sabe, essa perspectiva ela é axonométrica, é uma perspectiva paralela, então todas as linhas em cada direção são paralelas. Vou traçar aqui a largura do software, largura do sólido lá em cima. Depois a largura do sólido aqui na frente. Depois que eu meço as alturas, a perspectiva isométrica é muito esse jogo de linhas paralelas, né? Depois vou rebater o esquadro. Quando eu rebato o esquadro, agora eu estou traçando linhas de profundidade, tá certo? Bom, definida agora as linhas
auxiliares para as arestas do sólido, nós vamos passar agora a lapiseira 07, tá certo? Em todas as linhas que são efetivamente aresta. Aí eu vou para a lapiseira, né, 07 ou 09, depende da opção que vocês fizeram. Como eu tenho sempre os 2 pontos, eu posso soltar o esquadro, né? Tô fazendo ela bastante forte aqui por conta do vídeo, tá? Porque senão às vezes não fica muito visível no vídeo. Mas vocês podem utilizar uma compressão, vamos dizer assim, no grafite um pouco mais suave, tá? Ok, é isso, tá? Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, né, na compressão é justamente com a quantidade de pó de grafite que vai soltar, porque quando você também faz uma compressão muito alta, dependendo do grafite que você utiliza, acaba borrando muito desenho, o próprio fato de você passar os esquadros sobre o desenho, tá certo? Então é isso. Esse é o desenho desse sólido em perspectiva isométrica. Naturalmente isso aqui não é perspectiva isométrica, né? Bom, nós vamos construir agora o desenho em perspectiva cavaleira, tá certo? Primeira coisa é definir o sistema de eixos. Na cavaleira a coisa é um pouco mais direta, né? Em geral eu tenho o eixo horizontal das larguras, vertical das alturas. E aí eu vou colocar o eixo a 45 graus aqui para a direita, se eu quero mostrar a vista lateral direita, e colocar o eixo a 45 graus para a esquerda, se eu quero mostrar a vista lateral esquerda, tá certo? No nosso caso eu quero mostrar a vista lateral direita, então eu vou ter o eixo vertical. Um eixo aqui para marcar as larguras. E o eixo a 45 graus, onde eu vou marcar as profundidades e mostrar a vista lateral. Vou mostrar a parte lateral direita do sólido, tá certo? Agora é marcar as medidas, né? Então largura, eu tenho uma largura única que é 4. É um sólido que a gente já conhece bem. 4. Vou marcar para cima 2,5 e 2. 4,5, né? Sendo 2,5 e 2. Dois e meio e 2. E profundidades eu tenho 3 e 3, né? 6 no total, 3 e 3. 6, que é a profundidade total. E 3. Ok, agora eu vou fazer as linhas auxiliares, né? Depois passar a lapiseira 07. Então vou fazer primeiro as linhas auxiliares aqui de verticais, né? Nas alturas.
Agora profundidades. E larguras. Novamente, né, assim como na perspectiva isométrica, eu tenho muito esse jogo de paralelas, né? Então, agora, por exemplo, tá faltando uma linha aqui, ó, na direção da profundidade, tá certo? Então é 45 graus, né? Nós estamos usando 45 graus. Tá certo? Tem uma linha de largura, né? Nessa posição, mesma coisa. Então a direção da largura. Na verdade, na medida que vocês vão pegando experiência e construindo, vocês já vão saber quais linhas vocês têm que traçar. Então, vocês já, de certa forma, conseguem ser mais ágeis, né? No sentido de já ir construindo as linhas que vocês sabem que vão precisar, tá? Certo? Agora tem a linha aqui de profundidade. Que vai encontrar com essa aqui. Tá bom? Observem o seguinte, eu não reduzi medida na profundidade, tá certo? A técnica de perspectiva cavaleira, para manter a proporção visual das dimensões, fala para reduzir a metade, a gente viu, né, no início da aula. Ocorre que nós vamos ser usuário dessa questão de perspectiva, até nós vamos utilizar desenho em perspectiva para construir alguns desenhos. Então, nós não vamos reduzir essas medidas, por um motivo simples. Como nós vamos fazer uma aplicação específica, experiência de vários anos anteriores, quando você coloca as duas coisas num sólido complexo, onde você vai reduzir a profundidade e entender qual é o sólido, que é esse conteúdo novo que a gente vai ver, você acaba ficando com dois problemas e muitas vezes o aluno erra por conta de esquecer de reduzir alguma medida de profundidade. Não é o objetivo é a questão do desenho em perspectiva de sólidos, tá bom? Então nós não vamos reduzir a profundidade aqui no nosso curso, tá? Mas vocês sabem que a técnica de desenho de perspectiva cavaleira, né, eu preciso reduzir a profundidade de acordo com o ângulo de inclinação dessas linhas de profundidade, tá certo? Bom, agora vamos passar a lapiseira 07. Aí só por uma questão de ficar melhor no vídeo, eu não vou passar nem a lapiseira 07, vou passar uma caneta aqui de outra cor, só para ficar bem marcado, porque o vídeo às vezes não fica muito claro, né? Essa questão da lapiseira 07, tá? Então eu posso até usar o esquadro solto e vou passar aqui a lapiseira 07, que no meu caso é uma caneta que eu vou passar aqui para ficar mais destacado no vídeo, tá?
É isso, tá? Desenho desse sólido em perspectiva cavaleira, sem fazer a redução da profundidade. Bom, vocês observaram que eu desenhei tanto a perspectiva isométrica quanto a perspectiva cavaleira sem desenhar as arestas invisíveis, né, ou as arestas ocultas. Só relembrando vocês, no conteúdo anterior, na aula, no desenho de vistas, vocês são obrigados a desenhar todas as arestas visíveis e invisíveis. Tá? Isso não está no enunciado, isso não está pedindo. Isso é uma necessidade de todas, do desenho, da construção do desenho. Aqui no desenho em perspectiva isométrica, vocês só vão desenhar as arestas ocultas quando for solicitado no enunciado, tá bom? Por quê? Porque no desenho em perspectiva, as arestas ocultas, muitas vezes, elas atrapalham a visualização mais do que ajudam. Então aqui a gente tem sem aresta oculta, com aresta oculta em perspectiva isométrica. Sem aresta oculta, com aresta oculta em perspectiva cavaleira. Tá bom? Aí vai depender do enunciado. Se o enunciado não falar nada, vocês não colocam. E se o enunciado pedir, vocês colocam. É parte do exercício inserir, desenhar as arestas ocultas.